Olá, minha gal, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha oficina Crochê Consciente. Essa oficina recebe o apoio da Lei Paulo Gustavo e também da FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Neste vídeo eu trago mais um cropped, mas esse cropped, gente, ele é muito especial, não só pelo seu design, mas também por toda a sua simbologia, que é o cropped Flor da Vida. Vou estar ensinando para vocês o tamanho P, mas no vídeo vou dar todas as dicas para vocês trocarem de tamanho. Esse cropped é um cropped que todo mundo consegue fazer. Os iniciantes só têm que tomar um pouco de cuidado na hora de confeccionar. No vídeo eu vou estar explicando tudo, é só prestar bastante atenção, contar certinho e montar o design que vai dar super certo, vocês vão gostar bastante. Então vamos ver como ficou a aula. Para fazermos essa peça de hoje, eu vou estar utilizando duas cores, mas vocês podem estar utilizando uma só, tá? Não sei se para todo tamanho vai dar apenas uma linha, mas eu estou utilizando essa hoje, amigurumi, certo? Estou utilizando a cor limonada e também a cor místico, caso vocês queiram estar utilizando. Para o tamanho P, eu vou usar a agulha 3 milímetros. Se vocês forem usar um tamanho, fazer um tamanho M, pode fazer com a agulha 3,5, certo? Porque aqui na especificação tá dizendo agulha de 2 a 4. Não sei se tá dando para ver. A dica para fazer essa peça é que você pode estar utilizando qualquer linha que você queira, inclusive lã, certo? O que vai mudar é realmente a agulha, o ponto para o tamanho. Eu já fiz uma peça dessa que era pro tamanho GG, essa que tá aí na foto. E eu utilizei barroco e a agulha número 4 também. Não lembro se foi 4 ou 4,5, mas para alterar o tamanho da minha peça, certo? Para o tamanho P e M, pode estar utilizando amigurumi mesmo. Se for utilizar o amigurumi para o tamanho G ou GG, fazer duas linhas juntas, certo? Mas eu recomendaria a barroco mesmo, para ficar mais seguro, ficar mais dura a peça também, tá? Eu não recomendaria a Anne para essa peça, pois é muito fina, teria que usar o fio triplo. E eu tenho uma aqui que foi a primeirinha que eu fiz, que já tá bem surrada, que é a que eu fiz com a Charme, que ficou bem molinha. Eu gostei dela, mas ela ficou muito molinha, por isso que eu prefiro usar a amigurumi para fazer esse tipo de trabalho, certo? Eu vou começar com a linha roxa e todos vamos começar igual, tá? O que vai mudar é depois realmente a quantidade de pontos para seguir o busto. Então, para todo tamanho, o P, o M, o G e o GG vai começar da mesma forma, certo? Voltei aqui, já desembolei o meu fio. Agora, vamos começar com um anel mágico. Como é que a gente faz esse tal do anel mágico? Vou explicar agora para vocês, para quem nunca fez, né? A gente pega o começo da linha, dá um nozinho na mão e puxa a cordinha de trás. E aí, vai ajeitando tanto a roda, quanto também a passada. E nossa agulha entra aqui, novamente, viu? Pega o início da linha, enrola nos dedos. Tá vendo que ficou esse fiozinho, que é esse fio daqui? A gente vai pegar ele por trás aqui, ó. Ajeitar a puxadinha. E ajeita também o círculozinho mágico. Não fechar tudo, porque a gente precisa de espaço para trabalhar. E a gente vai trabalhar aqui dentro. Pegamos a nossa agulha, inserimos, né? Aqui por dentro. Puxamos o fio para cá.
E aqui a gente vai trabalhar o nosso círculo mágico. Se você não conseguiu fazer o círculo mágico e quer fazer aquelas correntinhas, né? Para você iniciar, você vai fazer 4 correntinhas e vai colocar, fechar na primeira correntinha que você fez, certo? Mas vamos lá. Após feito o círculo mágico e já com a agulha aqui inserida na linha, primeiro buraquinho aqui da linha, tá vendo? Vamos fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitas as 10 correntinhas, vamos vir aqui dentro do círculo mágico e prender com ponto baixíssimo. Aí a gente vai fazer mais um grupo de 10 correntinhas. Vamos fazer, na verdade, 6 grupinhos com 10, tá? Então, já fiz o meu primeiro, agora vamos pro segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente, vem aqui dentro do círculo. E puxa. Vamos agora pro terceiro grupo de 10. Deixa eu pegar aqui a linha. Um, dois, três, quatro, 5, 9, 10. Tá vendo como vai ficando? Vamos fazer mais 3 desses igualzinho. Fiz aqui as 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos buscar aquela cordinha do círculo mágico, ela aqui. E vamos puxar, segurando aqui um pouquinho aqui no meio, para se ajustar os pontos, tá vendo? Para essa próxima volta, vamos caminhando dentre os pontos aqui, fazendo pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. Que é no meio do ponto aqui, exatamente. Vamos caminhar 5 correntinhas. E no meio aqui do ponto, sem contar nem nada, eu vejo aqui a correntinha que tá no meio, enfio a agulha e faço um ponto baixíssimo. E vamos fazer 5 correntinhas em prender no meio com um ponto baixíssimo. Vamos lá, novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixíssimo na do meio. 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos fazendo assim até o final da volta. 5 correntinhas aqui no meio, ponto baixíssimo. Na última, a gente vai dar um ponto baixíssimo exatamente onde a gente fez. Iniciou ali as correntinhas. E tá ficando assim. Na próxima carreira agora, nós vamos... Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Nós vamos fazer 10 correntinhas. Vir nesse mesmo buraquinho aqui que a gente fez o ponto baixíssimo. Tenta encaixar ele. E dar um ponto baixíssimo. Peraí, viu? Agora, vamos fazer mais... E novamente fechar com um ponto baixíssimo aqui, onde a gente iniciou. Ficando com 2 aqui no mesmo espaço. Vamos fazer o terceiro agora. E grudar novamente aqui. Agora, nós temos 3. Ficamos assim com 3 grupinhos aqui, né? Um grupinho de 3. Agora, vamos pra cá, pra esse meio. Vamos fazer 5 pontos baixos. E vamos novamente vir aqui no meio, fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? E vamos fazer outro grupinho de 3 aqui, igualzinho a gente fez aqui. Agora que eu já fiz meu grupinho aqui, novamente, faço 5 pontos baixos aqui. Então, gente, eu vou seguir a volta toda repetindo esse mesmo padrão. O grupinho com 3, 5 pontos baixos nesse meinho. Grupinho com 3, 5 pontos baixos. Até voltarmos
aqui. Terminei aqui a minha volta, né, com os meus grupinhos. E já fiz aqui também meus 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos aqui, a gente vem aqui nesse meinho, onde a gente iniciou tudo, tá vendo? E insere a agulha e faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai percorrer pontos baixíssimos nessa segunda aqui do bloquinho de 3, no meio, tá? Vamos caminhar aqui, ó. Ponto baixo até o meio. Agora, a gente vai subir 5 correntinhas. Vamos pegar aqui no meio dessa outra. E no meio aqui da próxima, do conjuntinho de 3. E passar com ponto baixíssimo. Tá vendo? Agora, nós vamos caminhar novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos unir aqui na do meio. Uma dica, sempre a do meio vai ser sozinha, ok? A gente passa aqui o ponto baixíssimo na do meio aqui das duas. Só. E agora, vamos com 5 correntinhas novamente. E unir aqui essa última alcinha desse conjunto de 3 com essa outra aqui do outro conjunto, que é a primeirinha também do outro conjunto. E une com ponto baixíssimo. E o trabalho vai ficando assim. Depois ele vai se ajustando, mas basicamente é isso. Agora, a gente vai novamente 5 correntinhas, vai unir nesse ponto daqui. Depois, mais 5 correntinhas, vai unir esse com esse. E assim a gente vai fazendo por toda a volta, até chegar novamente aqui, tá? Vou fazer mais um com vocês, para vocês não se perderem. Já grudei a minha primeira aqui, dos 3. Agora, eu vou unir sozinha, lembra? Porque a do meio, ela sempre é só. 4, 5. Estico aqui para ver onde é meu meio da pétala. Insiro a minha agulha e puxo fazendo ponto baixíssimo. Agora, 5 correntinhas. E vou unir a última com essa primeira. Não tem segredo. E une os 3 com ponto baixíssimo, ó. E vai se formando. Vou fazer aqui, continuar aqui a minha volta e volto para mostrar para vocês como é que tá ficando. Voltei aqui. E é assim que meu trabalho tá ficando. Agora, eu já fiz aqui minhas 5 correntinhas. E vou grudar aqui nesse pontinho aqui, onde a gente começou tudo. E fazer um ponto baixíssimo para fechar aqui o nosso círculo. Ele ainda não tá bem um círculo, né, perfeito, mas agora ele vai se endireitar, mas a flor da vida já está feita. Linda, né? Adoro, adoro, adoro a flor da vida. Agora, eu vou
cortar aqui meu fio, porque eu não quero mais dessa cor. E aí, vocês podem cortar também ou utilizar o mesmo fio, tá? E agora eu já tô aqui pegando a minha linha verde. Peguei aqui a agulha e minha linha verde. E agora eu vou vir aqui. A gente fechou aqui, né? Vamos vir já aqui, certo? Vamos fazer aquele nozinho. Ou costurar da melhor forma aí, né? A linha. E vamos fazer 3 correntinhas. Ou 2, equivalente ao ponto alto. Nesse trabalho eu vou fazer 3 porque eu quero ele um pouquinho mais alto. Vamos fazer um ponto alto. Ficando assim com 2 pontos altos. E vamos agora seguir fazendo 5 meio pontos altos aqui nesse espaço. E já vou aproveitando já para esconder o meu fio. 1, 2, 3, 4, 5. Pulamos aqui já pro outro espaço. E vamos fazer 5 meio pontos altos. Feitos os meios pontos altos aqui, os 5, né? Vamos fazer agora 2 pontos altos, ainda nesse espacinho aqui. Duas correntinhas. Laçada na agulha, a gente vem agora pro próximo espacinho aqui, faz 2 pontos altos. E 5 meios pontos altos na mesma base. Só pegar mais linha aqui. Vamos aqui para o outro espaço. Vamos fazer novamente meios pontos altos, né? 5 meios pontos altos. E 2 pontos altos. Duas correntinhas.
Vem pro outro espaço aqui e repete a mesma coisa. 2 pontos altos. E agora 5 meios pontos altos. E ele naturalmente vai dando esse efeito aqui. Por isso que eu quis usar esse roxo mais escuro, para o verde ressaltar bem. Eu vou continuar aqui essa mesma forma. Aqui eu iniciei com meio ponto alto, aqui eu venho fazendo o contrário, né, desse daqui. Faço 5 meio ponto alto e 2 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui eu espelho o lado que eu terminei de fazer. 2 pontos altos, 5 pontos baixos. E aqui novamente espelho. 5 pontos meio ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e assim vai se repetindo. Eu vou fazer aqui o meu e volto para mostrar para vocês como é que tá ficando. Segui aqui o padrão e fui seguindo até chegarmos aqui de novo. Uma coisa que eu queria falar que eu esqueci na outra é que para a gente se basear em como vai ser e para estar certo, a gente tem que colocar os 2 pontos altos e 2 correntinhas na corrente solta, tá vendo? E não nas juntas. Nas correntes juntinhas, a gente tem que colocar meio ponto alto, que é para depois dar certo o nosso padrão, certo? Aí aqui eu já fiz 2 correntinhas para finalizar essa volta. Vou inserir aqui a agulha e vou inserir aqui a agulha na terceira correntinha, que no caso é essa. Para fazer o meu ponto baixo, o meu ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo buraquinho aqui, tá vendo que a gente tava? 2 correntinhas, laço a agulha e faço outro ponto alto aqui nesse mesmo espaço. 2 correntinhas, laço minha agulha e novamente eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Feito aqui os meus 2 pontos altos, 2 correntinhas e meus 2 pontos altos, formando um leque. Vamos fazer 6 correntes. Vamos vir aqui. Tá vendo esse espacinho aqui entre um e outro? Que a gente fez o 5 meu ponto alto e aqui também tem o 5 meu ponto alto e sobrou esse vão aqui. A gente vem dentro dele e faz um ponto baixo. Agora, fazemos de novo 6 correntinhas. Laçamos a linha na agulha, entramos aqui e fazemos 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E o padrão vai ficando assim, tá vendo? A gente vai seguir por toda a volta. Agora, fazemos 6 correntinhas.
Vamos aqui novamente nesse meinho. Fazemos um ponto baixo. Seis correntinhas novamente. Laço. Aqui no meio. 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu espero de coração que vocês estejam entendendo como é que faz, porque não é um padrão tão difícil de se fazer e fica muito bonito. E se você chegou aqui de paraquedas e só quer aprender o Flor da Vida, dá para você olhar a foto do Flor da Vida, se basear para você seguir, né, aumentando e fazer tamanhos espetaculares, né? E depois finaliza dessa forma quando tiver um tamanho ideal. Vai ficando assim, viu, gente? Eu vou terminar aqui o meu e volto para mostrar para vocês como ficou. Já estou aqui no final dessa volta. Fiz aqui minhas 6 correntinhas e vou finalizar no último aqui, ou no primeiro, como vocês quiserem, né? Aqui das 3 correntinhas, certo? Com ponto baixíssimo. E assim eu finalizo essa volta. Tá a coisa mais linda. Agora, para essa próxima volta, eu vou caminhar aqui nesse segundo ponto, né? Fazendo um ponto baixíssimo. E aqui no meio, também um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, ou um ponto baixo e 2 correntinhas. Ops, desculpa. Viajei. Venho nesse ponto aqui, na verdade, faço um ponto baixo. Ok? 6 correntinhas. E venho aqui nesse meio, eu nem conto, nem enfio em nenhum ponto. Só venho aqui mesmo no meio. Faço um ponto baixo, tá? Agora, mais 6 correntinhas. Venho aqui novamente no meio, onde eu acho que é, e dou mais um ponto baixo. 6 correntinhas. Venho aqui no meio das 2 pontos altos, onde tem as 2 correntinhas, e faço um ponto baixo. E assim, eu vou repetir por toda a volta. Fazer 6 correntinhas, vim aqui nesse meio, um ponto baixo. 6 correntinhas, aqui nesse meinho, um ponto baixo. 6 correntinhas, aqui no meio, entre um ponto alto e outro, né? 2 pontos altos e 2 pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto, um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo. Vou fazer aqui mais uma voltinha com vocês, até o próximo ponto alto. 6 correntinhas. Venho aqui nesse meio. Ponto baixo. 6 correntinhas. Nesse meiozinho aqui. Ponto baixo. Aqui nesse meio. Ponto baixo. Não tem segredo. A gente vai repetir por toda a volta para finalizar a nossa flor da vida e partir pro cropped. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a construir o top aqui, que vai vir daqui até aqui. Vocês têm que reparar se realmente vocês terminaram nessa parte. Se não, e fizeram tudo e deu tudo certinho, cortar o fio e começar nessa parte daqui do reto, tá vendo? Não nas diagonais.
parte reta. Porque é aqui que vamos começar a fazer o nosso top. Antes de iniciar essa volta, queria falar para vocês que, para quem está com outra linha, né, mais grossa e tá fazendo de outros tamanhos, tem que prestar atenção agora aqui, porque nas quantidades que eu for colocar o ponto, tem que colocar mais, viu? Eu vou explicando tudo certinho. Eu vou cortar aqui esse fio, porque eu quero fazer com a cor roxa, para seguir aqui minha brincadeirinha das cores. Então, cortei o fio e vou deixar aqui para depois arrematar. Eu vou até inserir aqui onde a gente começou mesmo. Onde a gente cortou o fio, tá? Inserir aqui minha agulha. Peguei aqui a linha roxa. Deixei já um espacinho para depois fazer meu arremate. E venho aqui, como todo mundo já sabe, sem segredo nenhum, faço um nozinho. Para prender a minha linha. Agora, eu venho nesse mesmo buraco aqui de ponto e faço um ponto baixo. Vocês também podem estar fazendo 2 correntinhas, certo? Eu prefiro fazer o ponto baixo. Faço mais uma correntinha. E agora, vou laçar minha agulha e colocar no mesmo ponto aqui que a gente fez, vamos fazer outro meio ponto alto. Insere a agulha, tira, fica com 3, pega, pronto. Agora, a gente vai vir para esses meiozinhos, certo? Pro tamanho P e o tamanho M, vocês podem estar me seguindo aqui fazendo 6 meio pontos altos aqui dentro desse espaço. Para quem tá fazendo um tamanho G ou GG, eu recomendo fazer de 8 a 9, tá? Quando eu fiz o GG, mesmo com a linha barroco, que já deixa, né, o trabalho maior, eu ainda assim fiz com 9 meios pontos altos aqui, que é para abrir mais o trabalho e o seio ficar mais à vontade dentro da peça, tá? A gente não quer nada pulando para fora. Então, faz mais meios pontos altos. Para quem tá fazendo PM, faz 6. Pega aqui, laça a agulha, vamos fazer 6 meios pontos altos. Fiz meus 6 meio pontos altos. Aqui, nesse ponto abaixo aqui que a gente fez, né, entre um e outro, vamos fazer meio ponto alto. E vamos seguir fazendo 6 meios pontos altos. Novamente 6, tá? Chegando novamente aqui no meio, entre um e outro, vamos fazer um meio ponto alto. E assim a gente vai seguir 6 meios pontos altos aqui, com um entre um e outro, né? Finalizando 7. Aqui também, aqui também. Quando chegarmos aqui, vamos fazer 1, 2, 3, 4. Aqui nesse meio, que seria o quinto, eu volto
porque aqui a gente vai fazer de forma diferente, tá? Então, já fiz 1, 2, vou fazer 3 e vou fazer o 4. Aqui, eu vou voltar com vocês. Voltei. E aqui já fiz 1, 2, 3, 4. Estou na quinta cordinha, que seria o meio, tá vendo? O meio do top. Aqui, nós vamos fazer, em vez de fazermos 6 meios pontos altos juntos, vamos fazer 3 meios pontos altos. 3 correntinhas, desculpa. E mais 3 meios pontos altos. Quem tiver fazendo com mais meios pontos altos aqui dentro, um exemplo, fazer com 8, tem que ser par, né, para essa conta dar certo. Então, fizer com 8, você faz 4, mais 3 correntinhas e mais 4, tá? E assim, sucessivamente. Então, a gente vem aqui, faz 3 meios pontos altos. Três correntinhas e mais 3 meios pontos altos. Gente, vocês podem estar fazendo com pontos altos também, tá? Para a peça crescer mais rápido. Eu vou fazer com meio ponto alto para a peça não precisar de forro, tá? Porque os pontos ficam mais fechadinhos e aí a peça não vai precisar de forro. Já fiz aqui o meu meio ponto alto no ponto baixo aqui da base e sigo fazendo os 6 pontos altos juntos. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos desse lado, vamos fazer desse lado de cá, até parar nesse meio aqui, ó. Então, vamos seguindo. 1, 2, 3. 5, 6. Sempre lembrando de fazer uma nesse meio daqui, tá? Entre um e outro. E vamos seguindo, fazendo meios pontos altos. Fiz 2, vou fazer mais 2 e parar aqui, tá? Quando tiver aqui, eu mostro pra vocês. Terminado aqui a primeira voltinha dessa parte aqui do nosso cropped, tá vendo como ficou? É importante a gente contar, né? Pra ver se tá tudo espelhadinho certinho. E aqui eu já terminei com 2 meios pontos altos junto nesse mesmo espaço, porque foi da mesma forma que começamos esse lado de cá, tá? Vamos agora virar o nosso trabalho para voltarmos fazendo um ponto baixo aqui nesse primeiro meio ponto alto e uma correntinha, laça, agulha. Dessa vez, a gente não vai colocar 2 pontos no mesmo aqui de base, tá? A gente agora vai pro próximo. E fazemos meio ponto alto. E aí, agora, a gente vai fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Até a gente chegar nesse meio. Então, não tem segredo, é meio ponto alto para cada buraquinho aqui de ponto de base, até chegarmos ali naquele meinho, tá? Eu vou fazendo aqui os meios. Quando chegar no meio, eu volto. Pra gente fazer juntos. Cheguei aqui no meinho, onde tem as 3 correntinhas, tá vendo? Agora, eu vou laçar aqui e fazer 2 meio ponto alto.
2 correntinhas e 2 meios pontos altos. E aqui, gente, vai ser o padrão, tá? Das outras voltas. Sempre agora vai ser aqui nesse meio, vai ser, deixa eu virar pra cá pra ficar melhor. Sempre aqui nesse meio será 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meios pontos altos. E a gente agora vai seguir aqui com meios pontos altos até chegar novamente aqui. Já tô aqui no finalzinho, fazendo esse último meu ponto alto aqui. E eu vou pegar e colocar a minha agulha na correntinha que a gente fez, que fizemos um ponto baixo e uma correntinha. E faço meio ponto alto, ficando assim. Gente, eu vou continuar agora cortando a minha linha. E aí, fazendo agora o verde. Depois não sei como é que eu vou proceder aí com o meu roxo de novo, mas vou intercalando essas duas cores. E aí, pro tamanho P e o tamanho M, dá pra fazer de 7 a 8 voltinhas aqui. Mas o recomendado é, para o P, 7, para o M, 8, G, 9, GG, 10 e assim sucessivamente. Usem a criatividade de vocês, vão fazendo aí, né? Agora eu vou virar o trabalho e colocar novamente a linha verde. E aí eu vou seguindo a mesma coisa que a gente fez nessa carreira anterior. Fazer aqui com ponto meio, ponto alto, 2 meio pontos altos aqui, 2 correntinhas e depois 2 meios pontos altos e seguir aqui, tá? Aí façam aí de vocês a quantidade que vocês desejarem. E aí, quando eu tiver a minha quantidade aqui, eu volto pra gente fazer a outra parte, certo? Qualquer dúvida, volte o vídeo, veja a carreira anterior, como foi que a gente fez. Tome cuidado ao fazer o último ponto aqui, sempre, tá? Para o trabalho ficar reto. E eu encontro vocês quando a gente tiver mais avançados nas carreiras. Voltei aqui com as minhas carreiras. Fiz o total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ficou no tamanho... Ficou com 8 centímetros, tá? Agora, vamos construir as laterais. Para essa carreira, eu vou continuar na verde. Vou virar o trabalho. Vou fazer aqui os meus pontos altos, né? Fiz aqui no primeiro e vou seguir fazendo meio ponto alto sobre meio ponto alto. Até chegar perto daqui do fundo, tá? Não vamos concluir esse meiozinho daqui. Vou fazer aqui, igual a gente tava fazendo agora, meio ponto alto sobre meio ponto alto, até chegar aproximando aqui. Estou aqui chegando no final, gente. Falta ainda 4 pontos, que é esses dois, mais esses dois aqui do nosso leque. Eu vou fazer apenas os 2 últimos pontos antes do leque. E vou deixar esses 2 pontos aqui sem fazer, tá? Vou voltar ao meu trabalho
fazer um ponto baixíssimo no primeiro aqui. Esse é o padrão que a gente vai seguir, viu? No segundo. E no terceiro, um ponto baixíssimo também. Aqui eu vou cortar a minha linha. Eu só voltei aqui com um ponto baixíssimo nessa mesma cor para dar mais uma firmeza nesse ponto, que é importante nessa peça. Cortei aqui e vou voltar com a minha linha roxa. Vou inserir aqui. E vou voltar, gente, fazendo meios pontos altos. Ponto baixo, uma correntinha. E aqui eu vou voltar até este daqui mesmo, completar todos, tá? Porque aqui é onde vai ficar a parte de cima da gente, né? Então, não pode ficar torto. Então, eu vou voltar aqui até esse último ponto, depois virar o trabalho, fazer novamente meios pontos altos, deixar 2 aqui sobrando e vir, né, fazendo a construção. Só explicando pra vocês como é que vai ser o padrão. Então, aqui já fiz meu primeiro meio ponto alto e vou voltar aqui até a ponta lá. Vou fazer aqui todo, vou virar o trabalho e vou voltar. E aqui eu volto com vocês pra mostrar como é que vai ser. Fiz aqui minha volta toda, com meio ponto alto, subi aqui, né? E voltei novamente, deixando apenas... Ops. Deixando apenas estes 3 últimos pontos. Um, dois, três. E o padrão vai ser esse. Quando você chegar até aqui, você sempre deixa as correntinhas que você fez, ou um ponto baixo, uma correntinha, mais 2 pontos, sem fazer. Depois, vira o trabalho. Entra, né? Aqui nesse primeiro ponto. E faz um ponto baixíssimo. No segundo, um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. Faz 2 correntinhas, vou fazer 2 correntinhas dessa vez. E aí, segue novamente até aqui o topo. Se quiser cortar a linha, corta. Se tiver com a mesma cor, segue, né? Faz novamente aqui e vai fazendo. Sempre deixando 3 pontinhos aqui, né? E na volta, passa por 3 e no terceiro, sobe 2 correntinhas e volta. Se vocês ficaram com dúvida, pode voltar ao vídeo, tá? Pra ver como é que tá indo o padrão de vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar mesmo. Só que não é algo que eu considere difícil, porque é muito repetitivo, né? E é um trabalho espelhado. Então, dá pra se guiar você mesmo, mesmo que não tenha muita base no crochê. Aos pouquinhos ir fazendo. Então, eu vou seguir repetindo esse padrão e trocando as minhas cores. Talvez eu vou fazer agora o padrão de 3 e 3. Ou talvez faça alguma brincadeirinha para ficar mais diferente, tá? Usem aí a criatividade de vocês. E vou diminuindo aqui até chegar a uns 3 pontinhos apenas faltando, certo? No meio do trabalho eu volto para mostrar como é que tá ficando e depois eu volto no final para a gente ir pro outro lado, ok? Que tudo que a gente fizer nesse lado, vamos ter que fazer nesse. Então, eu vou fazendo aqui o meu trabalho e volto com vocês para mostrar como ficou, certo? E ele vai dando esse detalhe aqui. Tô aqui na metade do meu trabalho desse lado e tá ficando assim, já estruturando o corpo aqui de um lado do busto, da parte da frente, tá vendo?
Voltei também para você ver como é que eu tô fazendo a sequência de cores, caso você queira fazer igual, mas eu recomendo em todo vídeo que você use sua criatividade, porque vai ficar um trabalho autoral, original, né, que ninguém vai ter igual e é mais valorizado. Então, tô seguindo aqui dessa forma, vou continuar fazendo desse mesmo jeito, tá? Fazendo até aqui, pulo 3, volto, coloco 3 pontos baixíssimos no começo, subo e vou seguindo. Vou fazer até sobrar 3 correntinhas aqui, tá? 3 a 2, depende, porque eu não contei os pontos. Então, dependendo, vamos ver aqui quanto é que sobra. Mas o ideal é que sobre 3, tá? 3 ou 2. Voltei aqui no final. Ficou assim o nosso lado, tá? Aqui, eu tô com a linha roxa e tinha ficado 5 correntinhas, 5 pontos, meio ponto alto, desculpa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Agora, o que é que eu vou fazer? Já virei meu trabalho, fiz um ponto baixo, uma correntinha, e vou fazer mais uma. E vou pular um ponto, e aqui eu vou fechar com meio ponto alto. Vai ficar isso daqui, depois vocês vão entender o porquê. Isso aqui vai ser a cordinha que vai vir pra cá, pras costas, né? E vai vir uma cordinha passando por aqui. Se você quiser fazer 2 menorzinhas pro pescoço, pra amarrar no pescoço, e quiser amarrar isso daqui nas costas, né, independente, você pode continuar aqui seguindo, fazendo 3 meio ponto ou 3 pontos altos mesmo, e seguir uma cordinha, tá? Eu agora tô preferindo uma corda só, pra não ficar amarrando no pescoço, porque eu acho incômodo. E as minhas amigas e clientes também. Já fiz ali uma correntinha, vou cortar esse fio. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado, desse exatamente igual. Eu vou pegar o verde, porque vou pegar aqui novamente a minha linha verde. Já vou virar aqui o meu trabalho para inserir a agulha. Vou inserir aqui no meu primeiro meio ponto alto a agulha. Fazer uma correntinha, ou desculpa, um ponto baixo, uma correntinha, e aqui seguindo, né, até faltar os 3 pontinhos, exatamente o trabalho de repetição aqui, viu, nesse lado. Tudo que a gente fez do outro lado, vamos fazer nesse. Vou fazendo aqui os meus pontos baixos, quando chegar aqui eu volto com vocês. Voltei aqui, onde tá faltando 2, porque lembra que aqui nesse lado também só faltou 2, então a gente tem que seguir igualzinho fazendo, tá? A partir dessa que a gente vem aqui nesse primeiro pontinho, tô explicando novamente caso tenha tido alguma dúvida. No segundo também. E no terceiro, você pode fazer 2 correntinhas ou esse meio ponto alto já ir fazendo, tá? Aí, a partir dessa agora, que a gente na próxima vai pular 3. Vocês vão olhando aí, se atentando, certo? Como tá sendo feito, pra ficar a contagem certa de um lado e do outro. Eu vou fazer aqui o meu. Caso vocês tenham dúvida, por favor, volte o vídeo para ver se conseguem entender, porque eu quero que todo mundo consiga fazer essa peça. Vou fazer o meu e na volta eu mostro como ficou e a gente vai para as últimas partes aqui do nosso cropped.
Voltei aqui, pessoal, para mostrar como ficou o meu cropped. Lindíssimo, né? Fiz também o outro lado. Eu acabei virando já aqui porque eu comecei a fazer a cordinha que eu vou ensinar para vocês agora para entender como é que eu passaria os tamanhos. E ficou assim, né? Ele vem até aqui mais ou menos. Esse, obviamente, é um tamanho P, né? Mas com uma mãozinha aqui de folga atrás para amarrar. Já arrematei meus fios também para ficar melhor de visualizar. E agora a gente vai para a última parte do nosso topzinho cropped flor da vida. Vamos pegar qualquer uma das duas cores que vocês quiserem, fizerem aí, né? Eu juntei os dois fios. Ele tem um fio que passa por dentro, né? Que foi o que eu comecei utilizando. E tem um de fora. E aí, eu puxei os dois, tá vendo? Se vocês estiverem usando um fio bem grosso, não precisa, né? Usar fio duplo. Eu uso porque eu não quero tá voltando fazendo ponto baixíssimo. Então, isso daqui ele já me dá a grossura que eu quero, tá vendo? Ele sustenta, ele fica durinho. Não sei se tá dando pra ver aqui. Mas ele já fica bom. Vocês podem estar utilizando um fio e voltar, né, com o centímetro que eu vou falar para vocês fazerem. De correntinhas. Ou podem estar fazendo como eu e pegar os dois fios. Após de pegar os dois fios, a gente vai vir. Tá vendo aqui? Essas duas laterais? Vamos pegar nela para fazer as correntinhas de amarrar no pescoço e, consequentemente, nas costas. Então, eu já fiz uma desse lado, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês. Aqui, tá vendo? No ponto baixo que a gente fez entre as correntinhas, aqui do lado, aqui mesmo. Entra com a agulha. Agora, faz aquele nozinho, né? Aqui, entrando com a linha. Ó. Nozinho que a gente sempre faz para trocar os fios. E aí, a gente vai fazendo correntinhas. Como todo mundo já sabe, eu gosto de já ir colocando um pouquinho esse ponto para cima, essas linhas, para depois eu fazer o arremate mais à frente. Que aí fica melhor para mim, eu gosto mais. Aí eu vou fazendo aqui correntinha, gente. Sem muito segredo, viu? Você vai fazendo aí correntinha. Apenas. Eu fiz o total de 130 centímetros de correntinha. Sempre gosto de fazer longa porque na hora de transpassar eu coloco aqui atrás nos pontos como eu achar melhor. E aí eu posso estar fazendo outras amarrações também, mas aí vocês fazem a quantidade que vocês acharem necessário, tá? Vou fazer aqui 130 centímetros de correntinha. Se você tiver fazendo outros tamanhos, você pode fazer mais um pouquinho, né? Que aqui é pro tamanho P. E assim que eu terminar meus 130 centímetros, é só apenas correntinha o tempo inteiro. Eu volto com vocês pra gente finalizar transpassando a cordinha do topzinho. Vou fazer aqui as minhas e volto já. Gente, terminei meu cordão aqui de correntinhas. Fiz 130 centímetros, certo? Agora eu vou virar minha peça. Um lado eu já fiz.
Agora eu vou pegar o outro e vou seguir, né? O mesmo percurso aqui. Vamos tentar botar com um palmozinho de diferença, né? Depois não se preocupe que a gente também pode ajustar a peça lá no corpo. Vamos pegar esse lado agora, vamos colocar aqui nessa primeira. Tentar deixar com mais folga aqui, porque na hora que a gente for vestir já fica melhor, né? Esse daqui eu coloquei no último. Aqui, né? Tem essa sequência da cor roxa, eu coloquei na última, no último degrauzinho aqui. E aí não tem segredo não também pra enfiar. Você pode pegar uma... Só um minutinho. Pode pegar a própria agulha. E aqui, ó, pegar aqui, né? De dentro pra fora, né? E puxa. Agora vem pra cá, eu coloquei na próxima, que é a sequência de verde, né? Aqui também no último. E aí, quando vocês, de dentro pra fora novamente, ó. E aí, quando vocês experimentarem, vocês podem estar ajustando, né? Você vê, caramba, aqui não ficou tão legal pro meu corpo. Aí você vai ajustando no seu corpo. Prontinho. Já coloquei, agora eu vou vestir no manequim para ver como fica. E nossa peça vai estar finalizada. E aqui está a nossa peça finalizada. Ela fica dessa forma aqui no manequim e dessa forma no corpo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou da aula, aprendeu o conteúdo, se inscreva no canal e a cada confecção que fizer, me marca para eu entender que você está gostando da aula e do conteúdo. Muito obrigada por assistir e até a próxima videoaula.